Como ensinar os critérios da divisibilidade? Se você, professor de quinto, sexto ano, precisa trabalhar com esse conteúdo e às vezes não queria apenas passar aquela regra que está lá pronta no livro, aquele algoritmo, aquela ordem ali, né? Queria entrar com uma ideia diferente. Fique comigo até o final do vídeo que você vai ver uma das ideias, uma, duas ideias. Pode também fazer por outros, mas fique comigo até o final do vídeo que você vai gostar. Eu sou a professora Ana Lúcia do canal Ótimatemática. Dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você sabe que também precisa desse conteúdo. O meu objetivo aqui com o canal Ótimatemática é sempre trazer uma ideia diferente de trabalhar a matemática, principalmente para você, professor, que às vezes tem que trabalhar com a matemática e não possui formação nesta área, né? Claro, é para todos os colegas professores, mas principalmente para esses que a gente se preocupa, né, com quem não teve formação, né? Então aqui já no canal eu postei um vídeo essa semana sobre onde que a gente utiliza, né, a divisibilidade, os critérios da divisibilidade. Eles vêm para encurtar o trabalho, né, para simplificar um pouco a vida, né, escolar. Tanto dentro de frações, quando a gente tem que fazer a simplificação, como também quando às vezes a gente está lá fazendo já uma universidade, querendo ir para a universidade, fazendo o Enem, e a resposta se apresenta ali, que não é nenhuma das alternativas. Por quê? Porque aquele resultado veio de acordo com a operação que foi feita, né? Mas chegou naquele resultado e ele precisa ser simplificado. E aí, nesse momento, quanto mais a gente conseguir otimizar o tempo, melhor, né? Então, a simplificação vai ser necessária e dentro da simplificação, a divisibilidade. E por isso a gente ensina os critérios. Então, hoje eu venho trazer para você alguns, né? Que é a do 2, do 5, do 10, do 100 e do 1000. Mas começando, então, sem dizer, né? Ai, a nossa turma tem um exemplo, né? Nossa turma tem 29 alunos. Como é que, vamos ver, a prof quer fazer trabalhinho em dupla. Dá para fazer com 29 alunos bem tranquilo? Com certeza algum aluno vai saber, porque na verdade a divisibilidade por 2 ela é muito tranquila, né? Mas não tem problema, para dizer a verdade, todas elas são, né? Aí algum aluno vai dizer, não, prof, não dá, porque esse número não é par, é número... Tá, e quantos alunos então, como é que tinha que ser? Ah, alguém vai dizer, tinha que ter mais um, e aí você vai conduzindo aquele diálogo, né? E aí vai surgir. Ah, mas ele só dá para dividir, fazer trabalho em grupo sem sobrar nenhum, né? Porque aqui a história é a divisão exata, por isso é divisibilidade, né? Quando não sobra nenhum, né? Aí, e só quando o número for par. Então a gente chegou na regrinha, né? E aí depois você pode escrevê-la no quadro, né? E ver outros exemplos e escrever, então, ali justificar, né? Não, então o 17 não dá para dividir por 2 porque ele é ímpar, né? Então 17 não dá porque não termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, né? E assim por diante. O 16, aqui dá, sim, é divisível por 2, porque tal e tal e tal coisa, né? Então, aí depois vem as atividades. Outro exemplo também muito importante, né? Uma sugestão, por exemplo, agora, né, em tempos de pandemia, infelizmente, uma fábrica de luvas embala as luvas em pares, em embalagens de 5 pares e de 10 pares. Ao final do dia do trabalho, estavam ainda para serem embalados 35 pares de luvas e eles queriam fazer embalagens de 10. É possível? Com certeza alguém vai dizer, daí a gente vai instigando para os outros para que mais alunos consigam acompanhar, né? Alguém vai dizer, não dá. Aí, e daria para fazer como então?
Aí, de repente, vai surgir a resposta, né? Ah, dava para fazer 3 grupos de 10, com ainda os 35 que faltam, né? 3 embalagens de 10 e ainda uma de 5. Exatamente. E se fosse fazer só de 5, dava? Dava. Por quê? Porque o número termina em 5. Então, aqui são 2 exemplos bem simplesinhos, né? E aí, a gente vai para essas todas que eu passei aqui, né? Então, elas são da divisibilidade a divisibilidade por 2, o que a gente tem que olhar? O último número, né? O último número, que se ele é par, né? Aqui, na divisibilidade por 5, também vamos olhar o último número, que ele tem que ser 0, terminar em 0 ou 5. Na divisibilidade por 10, também a gente olha o último número, né? Aqui eu vou fazer bem simplesinho para a gente não envolver muito tempo, né? Que na divisibilidade por 10, a quantidade tem que terminar em 0, né? Aqui é 0 ou 5, né? 0 ou 5. Na divisibilidade por 100, nós vamos olhar os 2 últimos números, né? Os 2 últimos números têm que serem 0. E a divisibilidade por 1000, daí também os 3 últimos números têm que serem 0. Então, esse aqui é um dos tipos da divisibilidade, né? Aonde a gente analisa o final do número, né? Então, não precisa outro cálculo, é só. Aí, é muito difícil? O 2, o 5, o 10, o 100 e o 1000? Eu tenho que analisar se o número... Então, 5.000 vai ser divisível por 1000? Vai. Por quê? Porque termina em 3 zeros, como o 1000. 900, dá para dividir por 100? Dá. Por quê? Porque ele termina em 2 zeros. 900, dá para dividir por 10? Dá, porque se ele tiver 2 zeros, ele vai ter o último também, dá por 10, né? Dá para dividir por 5? Dá, porque ele termina em 0, tem que terminar em 0 ou 5, mas ele termina em 0. E aí você vai explorando mais esse assunto e depois vem as atividades escritas. Mas é importante a gente trazer exemplos com fatos, com situações, problemas, porque aí é visto o objetivo, né? Que isso aí é utilizado dentro de situações reais, né? E aí depois vai para o cálculo apenas numérico. Mas é muito importante essas situações, problemas, situações do dia a dia dentro da matemática. E aí o aluno vai aprendendo, vai criando seu conceito. Muito obrigado pela atenção, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo.